Barra, estava lá na Praia da Costa, também fazendo uma caminhada, o céu estava um pouco nublado ali, mas ele não deixou de fazer a caminhada não, tá certo? De Itabaiana, José Tavares Júnior também, a serra lá ao fundo, Serra Bonita. Aqui da capital, Ronaldo Espíndola também foi fazer uma caminhada na praia. Olha que imagem bonita, o reflexo do sol nascendo. E essa imagem, Lidevan, é do nosso cinegrafista, nosso colega Marcos Andrade, que esteve essa semana lá no mercado fazendo a cobertura da parte dos pescados com o nosso colega Anderson Barbosa e mandou pra gente essa foto um pouco antes do jornal começar. Foto belíssima lá da parte dos pescados do nosso centro da capital. Muito obrigado pela foto também. É isso, Lidevan. Eu volto daqui a pouco. Daqui a pouco você volta e a gente fala do trânsito, né, Daqui a pouco. Até mais. Já. Vamos para o intervalo? A seguir, professores de língua inglesa que lecionam para turmas do ensino médio das redes estadual e municipal podem participar de um programa de aperfeiçoamento para um intercâmbio previsto para 2022. A gente vai trazer todos os detalhes. A Kedma Fé está no terminal rodoviário Governador Luiz Garcia, rodoviária velha, acompanhando o movimento neste feriado, né, Kedma? É sim, líder. Olha, a gente vê muita gente por aqui, são pessoas que fazem viagens, né, que estão aqui para embarcar para cidades do interior sergipano e depois do intervalo a gente vai dar uma nota aqui da Sedurbis, que é a secretaria responsável por esse trabalho. Eles já adiantam que não vai ter frota extra, porque estamos em pandemia e eles não querem estimular que mais viagens aconteçam. Depois do intervalo a gente explica um pouco mais. Líder, com você. Obrigado, Kedma. A Fiocruz lançou uma cartilha com orientações sobre a forma mais segura de celebrar a Páscoa. E a gente convidou um infectologista para falar sobre esses cuidados, tá? É daqui a pouco, 6h55, a gente volta já. Para você construir ou reformar barato, aproveite as ofertas da Comercial Aliança. Refletor LED 50 watts, R$ 49,90. Spot LED 5 watts, R$ 9,90. Ducha Gorducha 3 temperaturas, R$ 29,90. Torneira Deca Hydra Motion, R$ 99,90. Comercial Aliança, a loja que vende barato. Ô Ju, eu cheguei com um tênis cheio de lama e sujou o banheiro todo. Será que você não podia lavar? Simplifica. Água sanitária Brilux. Tá limpo, é Brilux. Vai, Magno, no ar. O futebol 2021 tá aí e o assinante Premier garante mais de 1000 jogos. Sempre dá jogo. 1000 jogos? Eu não acredito fácil nisso não. Vai passar campeonato de Sérvia. Olha, o Servião não vai passar, mas são mais de 1000 partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e estaduais. Mas eu preparei um poema sobre futebol de Sérvia. Posso declamar pra você? Isso aí quem vai decidir é o Fábio Porchat. Que história é essa, Porchat? Eu? Maravilhoso. Obrigado, Magno, viu? Maravilha. Você não gosta das poesias do Pet, Porchat? Não é que não goste da poesia do Pet. O que é esse gostar? É uma desconstrução cultural? É um negócio de ver a beleza no gol de falta no ângulo? Eu, naquele gol que você fez, Pet, eu não vi beleza nenhuma. Ei, pera aí, meu celular tá tocando. Oi, tem um filme, uma novela. Olha o maluco. Maluquice mesmo é não garantir o futebol o ano inteiro. Acesse agora mesmo premier.globo e assine já. Chegou a Páscoa Caju Cap. E chegou para mudar a sua vida. No quarto prêmio tem uma bolada de R$100 mil. É isso mesmo que você ouviu, R$100 mil em dinheiro só no quarto prêmio. Vem pra melhor Páscoa da sua vida. Tem 100 mil em dinheiro só no quarto prêmio. No Estação Agrícola desta semana, a solidariedade em tempos de pandemia. Produtores rurais arrecadam cestas básicas para doação. Uma telespectadora quer saber se vaca de leite pode comer soja in natura. A gente foi em busca da resposta. Para o almoço de Páscoa, peixe no papelote com farofa crocante e purê de banana da terra. É domingo após a Santa Missa. Espero você. Seis e 58, nós estamos de volta e eu quero pedir desculpas para vocês porque eu preciso fazer mais uma correção sobre o Hemose, o Centro de Hemoterapia de Sergipe. Eu passei há pouco algumas informações sobre o horário de funcionamento que vai ser diferenciado, né, nesse período aí de feriado.
e eu preciso fazer uma correção no e-mail de contato, tá? Vou só reforçar aqui o que eu falei há pouco, que a unidade está funcionando 24 horas em serviço de plantão, né? Isso está normal, mas está fechada hoje, que é sexta-feira da Paixão. Amanhã, esse funcionamento 24 horas é para atender o serviço de dispensação de sangue para a rede hospitalar, tá? Para atender os doadores, repito, hoje fechado, o Hemose. Amanhã o funcionamento vai ser das 7 às 11 da manhã. Né? Isso para quem quer ir lá, para doar sangue, que é muito importante para garantir o estoque. Mas quem preferir pode agendar a doação de sangue. Os telefones que eu passei há pouco são os corretos, mas eu vou repetir. 3225-8039 e o 3259-3174. Agora, o e-mail tem um detalhe. Eu vou então pedir para colocar mais uma vez e vou corrigir mais uma vez essa informação. É o ssocial.emose@fsph.se.gov.br. Vou repetir. ssocial.emose@fsph.se.gov.br. Pelo erro, peço desculpa mais uma vez. E a pandemia impactou diretamente o setor de turismo. Nos hotéis, a ocupação para esse feriado está baixa. A recepção vazia dá uma ideia de como está a ocupação deste hotel localizado na Orla da Atalaia, zona sul de Aracaju. A gente tem um histórico de Semana Santa, sempre teve de 80%. Só que a gente não tem pessoas viajando de avião, de carro, de ônibus, ninguém está circulando. Preciso que o governo olhe para o segmento da hotelaria, do turismo e implante medidas que possam evitar o fechamento e a demissão em massa, porque se continuar desse jeito e o governo só assistir, vai ser um problema seríssimo para a sociedade sergipana. Para o gerente, em 10 anos de atuação no mercado, esta é a pior crise que o hotel já passou. E para tentar atrair a clientela, um pacote de 3 noites passou de R$ 1.500 para R$ 600 e não fez o efeito esperado. O problema não é o preço, que já está muito barato. O problema é a insegurança, as medidas de restrição, né? Abre, fecha, abre. A gente espera que a gente tenha vacinas rápido e que o povo seja vacinado, a população seja vacinada para se sentir segura e se deslocar. É isso que a gente espera o mais rápido possível. Durante a pandemia, o setor tem sofrido bastante. Neste hotel, por exemplo, são 140 unidades, mas apenas 20% delas estão ocupadas. E o perfil do hóspede é um só. Nesses últimos meses, ele está sendo mais um hotel para trabalho mesmo, um hotel empresarial. As pessoas estão vindo de Brasília, de São Paulo, de Salvador, a trabalho mesmo. Há 2 semanas, a taxa de ocupação estava em 70% no hotel que também é resort e animava os 43 funcionários. Mas a cada dia, o número de pessoas desistindo não para de crescer. Eu penso que ainda vai cair dos 20% da ocupação. Até o final do mês, eu acho que a ocupação ainda pode cair. E assim, a gente até entende o hóspede, porque assim, a gente pode até oferecer um entretenimento diferente para ele no hotel, com vários tipos de atividades, vem na questão do distanciamento, dos cuidados, mas assim, o hóspede fica preso no hotel 2 dias, sem poder ir para a praia, tá com um restaurante fechado, um bar fechado, então a gente não consegue segurar o hóspede preso no hotel por mais de 3 dias. Sobre as queixas do setor hoteleiro, a nossa produção conversou com o secretário do Turismo, Salles Neto. Ele disse que se reuniu na última terça-feira com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, das agências de viagens e a direção do Banco do Estado de Sergipe. Os empresários discutiram com o banco a possibilidade de ser criada uma linha de crédito específica para esses setores. Eles ficaram de encaminhar uma documentação para análise do Banese. As notas do Enem foram divulgadas na última terça-feira e muitos candidatos estão comemorando o bom desempenho. Em todo o Brasil, 28 estudantes atingiram nota 1000 na redação. Um deles é aqui de Sergipe, o Luiz Pablo. Nós conversamos com ele. A minha redação, quando eu a fiz, eu sabia que eu tinha me dado bem, mas eu não sabia que tinha ido a esse ponto. E quando eu vi a nota, eu não acreditei que tinha sido minha. Eu sinceramente não acreditei. E às vezes até me pergunto se eu acredito hoje da minha nota. Eu olho e comemoro. Até hoje como se fosse a primeira vez. O curso que eu quero é medicina, especificamente na Universidade Federal de Sergipe. E se eu pudesse dar uma dica aos futuros vestibulandos desse ano,
eu diria, persista. Vejam suas dificuldades, sejam específicos, busquem, simulem, estudem e não dependam de um professor especificamente. Busquem ser protagonistas, foi o que eu aprendi e isso foi completamente diferente, isso foi diferencial na minha vida. Sejam protagonistas, busquem por vocês aprender. Parabéns aí para o Luiz Pablo, né? Mas são muitos alunos em festa aí por todo o estado. Vocês vão conhecer agora algumas estudantes que tiveram um desempenho ruim na redação do Enem de 2019, mas evoluíram bastante graças ao trabalho voluntário de alguns professores. Já imaginou atingir 900 pontos na redação do Enem depois de não ter um desempenho tão bom assim na prova feita no ano anterior? Bem, foi o que aconteceu com a Júlia, depois que ela descobriu um projeto gratuito para melhorar a escrita. Eu não sabia nada de redação. E aí eu mandei um e-mail, me inscrevi e comecei a ter aula com eles. Então, foi o ano inteiro estudando. E por conta disso, eu consegui sair de uma nota de 460 na redação do Enem de 2019 para 900 no Enem de 2020. A Vitória teve uma experiência parecida, participou do mesmo projeto de redação desenvolvido por professores e viu se tornar possível o sonho de cursar uma universidade. Tirar mais de 900 na redação do Enem era uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer comigo. Porque eu nunca me considerei uma boa escritora, principalmente depois do ano de 2019, que eu tirei 630 na redação do Enem. E como eu não mantive uma constância de fazer redações no primeiro e no segundo ano, eu senti que faltava alguma coisa no meu ensino médio, eu senti que faltava alguma coisa no meu terceiro ano. E esse projeto de redação contribuiu muito para a minha evolução escrita. Se preparar para o Enem é um desafio para qualquer estudante em qualquer época, mas com a pandemia ficou ainda mais difícil, principalmente para aqueles da rede pública, como é o caso da Vitória e da Júlia, que conquistaram ótimos resultados em redação graças à ajuda de professores voluntários, que no ano passado criaram um projeto que vem transformando a vida de muita gente que sonha em ingressar na universidade. O Juntos na Redação, ele começou em 2020, quando uma aluna me pediu para corrigir algumas redações de um estudante da escola pública, já que as aulas à época estavam suspensas, né? Todas as aulas estavam suspensas devido à pandemia. Aí eu e o João Pedro nos juntamos, decidimos criar um projeto para atender inicialmente 30 alunos. À medida que o curso ia avançando, eles pediam para incluir um colega de turma, um amigo, e a gente chegou a atender a 50 alunos com a ajuda de mais 2 voluntárias. De aluno da professora Paloma a professor voluntário no projeto, esse é o João Pedro, que não esconde a satisfação em fazer a diferença na vida desses estudantes da rede pública. Foi uma forma que a gente encontrou, já que sempre acreditamos na educação com essa grande capacidade transformadora, de poder fazer um pouco de justiça social por esses alunos. Então nós criamos o projeto, nós dávamos aula semanalmente às quintas-feiras e nos outros dias nós sempre tirávamos um tempinho para analisar as notas e corrigir as redações junto com as outras 2 corretoras, Mariana e Vitória. Então, durante a semana, quando as notas do Enem foram saindo e eles foram falando com a gente, nós ficamos muito felizes, porque mesmo com um ano tão atípico e com tanta coisa acontecendo ao nosso redor, eles conseguiram evoluir 40, 80, 100 e até mais de 200, 400 pontos em relação ao Enem 2019. E em 2021, a meta estipulada por eles já foi superada, com um recorde de alunos inscritos. Inicialmente ofertamos 70 vagas, mas já estamos com quase 100 inscritos. Temos alunos de Aracaju, do interior de Sergipe, do interior da Bahia e tem um aluno de São Paulo. Hoje são 8 voluntários, porque nós ampliamos, né, o projeto. Então, a gente tem hoje, além das aulas e da correção de redação, a gente tem a monitoria individual e as aulas de inglês para ajudar na prova de linguagens. E com toda essa dedicação, com certeza teremos boas notícias sobre o desempenho dos estudantes no Enem 2021.
Que maravilha, né? Isso aí, ó, isso é ser professor. Parabéns a todos os professores por essa iniciativa tão bacana, né? Eu tenho certeza que é muito gratificante ver um resultado positivo de uma ação voluntária como essa. Eu sei que faz muito bem, não só para os estudantes, mas para os professores também, né? Que se dedicaram, principalmente nesse momento, a ajudar e conseguiram ver o resultado disso. E parabéns para todos os estudantes também que tiveram um desempenho bom aí nas provas do Enem. Bom, já que a gente está falando de educação, professores de língua inglesa, né, que lecionam para turmas de ensino médio das redes estadual e municipal, podem participar de um programa de aperfeiçoamento para um intercâmbio previsto para 2022. Eu vou chamar aqui a Laís, ela vai trazer mais detalhes para a gente sobre isso, né, Laís? Isso, líder, é uma oportunidade muito bacana aí de capacitação, né, de uma vivência completamente diferente, porque é isso que oferece um intercâmbio, né? Uma oportunidade de você ter contato com o idioma de uma maneira completamente intensa, diferente do que às vezes a gente é acostumado no nosso ambiente normal. E aí existe esse programa, que é o Fulbright, para esses professores, tanto da rede de ensino estadual quanto dos municípios. Então, as inscrições para quem quer participar desse programa de aperfeiçoamento vão até o próximo dia 16 de abril. E aí, a Secretaria de Estado da Educação está fazendo, né, essa convocação para que esses profissionais possam, então, participar, já que é uma oportunidade muito interessante que vai agregar bastante conhecimento, inclusive pode beneficiar depois, né, o trabalho desses professores em sala de aula. Para a gente entender melhor como é que funciona esse programa, a gente vai ouvir o que disse a Nádia Cardoso, ela que é coordenadora estadual do programa Fulbright. Vamos ouvir. Eu estou convidando os professores de inglês da rede pública de ensino que lecionam em turmas do ensino médio para participarem de um curso de aperfeiçoamento da metodologia do ensino da língua inglesa em uma universidade nos Estados Unidos, com todas as despesas pagas, além de uma ajuda de custo. Este curso tem a duração de um semestre letivo e deverá acontecer em agosto de 2022, por conta da pandemia. Todos os professores de inglês que participarem desse curso terão sua qualificação ampliada de uma forma significativa. Isso vai refletir no trabalho, na sala de aula, no resultado que nossos alunos terão. Isso nos deixa muito satisfeitos. Por isso a gente convida que vocês participem, que vocês se inscrevam, certo? Durante o curso, os professores terão a oportunidade de estudar numa universidade e, simultaneamente, fazerem um estágio supervisionado numa escola de ensino médio nos Estados Unidos, numa high school. Além disso, nesse período, vocês também terão contatos com outros colegas professores de inglês brasileiros e de mais 16 países. Olha que coisa importante, que coisa maravilhosa para vocês. Então se inscrevam. As inscrições acontecem até o dia 16 de abril e vocês poderão entrar em contato conosco através do e-mail ceades.dase@gmail.com ou por meu telefone 99959-4356. Aguardo a inscrição de vocês. A gente está torcendo para que Sergipe tenha uma boa representatividade. Até lá. Tá aí, então, líder, informações importantes para os professores que desejam, né, essa oportunidade. Eu vou só corrigir o e-mail, certo? É o ceades.dase@gmail.com. Através desse e-mail é que os professores vão poder encaminhar o formulário já preenchido no site do programa Fulbright. Primeiro precisa ir no site do programa, preencher o formulário e daí enviar, então, para esse e-mail que vocês já estão vendo aí na tela, ceades.dase@gmail.com. Lembrando que as inscrições, né, vão até o dia 16 de abril. Esse intercâmbio programado aí para 2022 em Washington, uma excelente oportunidade. E a gente torcendo, então, para que a pandemia já tenha, né, acabado, diminuído, enfim, dias de mais esperança para que esse curso possa, então, acontecer. Mas eles já colocaram lá para o segundo semestre de 2022
um prazo extenso até lá, né? Já pensando justamente em um cenário diferente de pandemia, Lídia. Volto com você. É isso, Laís. A gente espera que, de fato, a situação melhore, né? Obrigado, viu, pelas suas informações. Hora do esporte, Thiago Barbosa está aqui de volta. Vamos falar de quê, Thiagão? Então, líder Van, a gente vai falar nesse nosso primeiro papo aqui sobre paratletismo, né, do Alan Bezerra, que é um atleta sergipano muito relevante, né, que vem disputando muitas competições ao longo da última década, né, e é o principal para-atleta aqui do estado de Sergipe, né, na modalidade de corrida de rua, de maratona, e ele está se preparando para disputar uma competição na Itália, que pode render a ele uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vamos conferir. Contagem regressiva para Alan Bezerra voltar a competir. O paratleta com baixa visão está arrumando as malas para a Maratona de Milão, na Itália, dia 14 de maio. É a última chance do sergipano conseguir o índice para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Estou confiante que possa dar certo essa minha ida a Milão, né? Que é 90% de certeza que eu vou estar lá. Meus treinadores já falaram isso lá em São Paulo. E aí esses 10% que eu falei fica por conta do governo da Itália. Se caso a Covid aqui no país não aumentar os casos, com certeza eu vou estar atrás desse índice lá. Eu já estou esperando sair há 4 anos em busca de fazer um bom resultado para representar o Brasil e o estado lá no Japão, em Tóquio. Bezerra é um dos principais corredores de Sergipe na última década. Mesmo com algumas dificuldades, já viajou os 4 cantos do país e competiu também no exterior. Na América do Sul já tive uma passagem na Colômbia em 2018. 2018, no mesmo ano, fui para a Argentina, uma maratona na Argentina. Aí em 2019 fui a Portugal e a última passagem na Europa foi em Londres, na maratona do Mundial da Maratona Paralímpica. Se a viagem para a Itália se confirmar, o sergipano vai encarar mais uma prova de 42 quilômetros. Alguns detalhes ele já conhece sobre o percurso. Pelo que me falaram, essa prova vai ser em um percurso de 7 quilômetros, vai ser 6 voltas, porque 7 vezes 42, em um percurso mais plano que eles escolheram, porque o restante da cidade está afastado assim da Covid-19, entendeu? Mas é a viagem para Tóquio em setembro o grande desejo deste paratleta, que persegue uma vaga nos Jogos Paralímpicos há mais de uma década. É muito difícil o atleta que treina em alto nível ficar mais de um ano sem competir, ficar só treinando. E assim, eu não me abati muito com a pandemia, porque meu treinador sempre ficou me orientando para manter o foco, entendeu? E continuando pensando no objetivo lá na frente, que um dia isso tudo vai passar e vai voltar tudo normal. Como qualquer atleta de alto rendimento, a pandemia atrapalhou a vida de Alan Bezerra. Deixou de competir, de viajar, mas não de treinar. O cabra foi correr na terra, correu em rodovias estaduais e até em BR, perto de veículos pesados. Foi tudo mais difícil, mas jamais desistiu do esporte. Tem um glaucoma, entendeu? Hoje a visão ela se estabilizou, ela nem melhorou nem piorou, mas espero que continue do jeito que está, porque a cada ano que passa a pessoa vai perdendo aí de 2 a 3% do campo visual, e espero que isso fique do jeito que está para não agravar mais ainda nas competições. Tá aí a perseverança do Alan Bezerra, né, que vai buscando aí o grande sonho da carreira dele, que é disputar uma edição de Jogos Paralímpicos, né? E ele tem plenas condições de alcançar isso, vai ter essa oportunidade, tomara que ele tenha, né? Porque ele explicou ali que tá tudo bem encaminhado, mas infelizmente, né, o Brasil acabou tomando decisões erradas ao longo dessa pandemia e as fronteiras de boa parte do mundo estão fechadas.
fechadas para o Brasil por conta dessa situação dramática que nós estamos vivendo aqui. Por isso que é bom a gente refletir, né, sobre as decisões que a gente vem tomando aí ao longo dessa pandemia, porque o mundo está fechando as portas, né, para o Brasil, e está cada vez mais difícil também para os atletas, né, que vão disputar competições internacionais. Muitos deles nem conseguem, né, participar porque as fronteiras estão fechadas. Então, vai depender muito da condição do Brasil até lá, mas a gente espera que ele possa chegar à Itália e dispute essa vaga aí e consiga chegar aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A situação já está bem difícil, né, Tiagão? A gente fica sempre torcendo para que essa pandemia acabe logo, para que as coisas voltem ao normal, mas quando a gente passar por essa fase também, vem mais um outro período que o Brasil vai enfrentar, né? O Brasil precisa muito melhorar essa imagem para fora do país, né, para que a gente consiga ter de fato uma presença, né, e conseguir mesmo voltar, como a gente tinha esses atletas, né, tendo a possibilidade de fazer bonito, representar o Brasil lá fora, e a gente possa também ter a gente tem essa possibilidade também de ir e vir para qualquer lugar, que hoje a gente sabe que está muito difícil. Exatamente. Né? Daqui a pouco a gente conversa mais e a gente fala de futebol. Viu? Valeu, até mais. Até mais. Bom, vamos conferir agora o que já foi destaque aqui nessa manhã? Março foi o segundo mês mais letal da Covid-19 em Sergipe. Na comparação com fevereiro, o aumento no número de mortes foi de quase 200%. Foi a mesma surpresa que os pesquisadores em Manaus tiveram, quando fizeram um estudo muito robusto que demonstrava que 70% da população do Amazonas já tinha imunidade de rebanho. Só que eles esqueceram que o vírus, ele se adapta, ele evolui e ele vai aprendendo, entre aspas, a cada cópia que ele faz, a escapar do ataque do nosso sistema imunológico. Foi o que aconteceu em Manaus. Surgiu a cepa P1, uma cepa mais infectiva, que aumentou a taxa de mortalidade e ela tem um poder especial. Ela escapa dos anticorpos das pessoas que tiveram. Então, quem teve em Manaus, pegou novamente, aumenta 60% a taxa de reinfecção. Quem teve em Manaus, a média de duração do anticorpo é 5 meses. Então, quem teve o ano passado, esse ano começou do zero. Sergipe recebeu o maior lote de doses da vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha de imunização. São 81.400 doses, 74.000 da Coronavac e 7.400 da AstraZeneca. A pandemia impactou diretamente o setor de turismo. Nos hotéis, a ocupação neste feriado está baixa. A gente tem um histórico de Semana Santa, sempre teve de 80%. Só que a gente não tem pessoas viajando de avião, de carro, de ônibus, ninguém está circulando. Preciso que o governo olhe para o segmento da hotelaria, do turismo e implante medidas que possam evitar o fechamento e a demissão em massa, porque se continuar desse jeito e o governo só assistir, vai ser um problema seríssimo para a sociedade sergipana. Leandro, de volta agora para a gente falar do trânsito, né, Leandro? Isso, Lidevan. Vamos falar como é que está a mobilidade da nossa capital, aqui do nosso estado, nessa sexta, um pouco mais calma, né, a cidade, nenhuma ocorrência muito grave nesse início de manhã, nesse início de sexta, as ruas estão bem tranquilas, mas vamos falar também do movimento no terminal rodoviário. E quem vai conversar com a gente é Kedma Fé, que ela está lá no terminal rodoviário Luiz Garcia, conhecido também como Rodoviária Velha, para mostrar para a gente como é que está o movimento aí no terminal. Kedma, bom dia para você, conta para a gente. Estou vendo aí pela imagem, já dá para ver que está bem movimentado, né? Como é que está a situação? Oi, Leandro, muito bom dia para você. Tá sim, Leandro, tá bem movimentado, a gente chegou aqui bem cedinho, nós podemos acompanhar o embarque dos passageiros para as cidades do interior sergipano. Tem horas que as pessoas elas ficam mais aglomeradas aqui para poder subir no ônibus em busca do seu destino. Enfim, isso varia bastante. Vocês podem ver agora, olha, são mais de 300 linhas disponíveis, de acordo com
a Sedurbs, Leandro, nos outros anos, claro, foram ofertados carros extras, veículos a mais por causa do feriado da Semana Santa. Só que neste ano, por causa dessa particularidade do novo coronavírus, da pandemia pela qual nós estamos passando, não terá essa oferta de veículos extras. A gente aproveita para mostrar aqui a parte interna dos veículos. As pessoas elas têm que continuar utilizando a máscara durante todo o percurso. Em alguns veículos a gente vê também a disponibilização de álcool gel, mas é importante que cada um tenha essa autonomia de trazer o seu próprio frasco para poder se higienizar. Enfim, a gente está rodando aqui, olha, à medida que a gente vai caminhando, a gente vê que tem muita gente sim, porque as pessoas, elas fazem essa viagem em busca de ficar com a família. Então, a gente segue aqui para mostrar para vocês, em anos anteriores, em média, eram ofertados entre 60 e 70 carros extras. Só que eu vou dar uma pausa agora, por meio dessas imagens, para vocês acompanharem. Estamos ouvindo, perdemos Kedma. A gente está com um probleminha na comunicação com a Kedma, mas ela está mostrando esse movimento, né, Leandro? Como já foi falado, não foram colocados ônibus extras nesse período. A ideia é que justamente as pessoas viajem só em caso de necessidade, né? Mas como é um feriado, muita gente, né, Kedma, acaba indo para o interior para passar o feriado com a família, né? Por isso a gente percebe esse movimento aí, né? Acho que a gente voltou a comunicação com ele, né? Tá ouvindo a gente, Tá ouvindo, Kedma? Tô ouvindo aí. Vocês estão me acompanhando agora? Agora corrija se eu falei besteira aqui. Pronto, então só para continuar, eu havia dito que a gente vai chamar agora uma entrevista do Everton Menezes, Transportes da Sedurbs, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Ele falou a respeito da frota, que não será extra este ano por causa da pandemia. Então vamos acompanhar. Visando atender o decreto governamental, esse feriado de Semana Santa não haverá aquele fluxo grande de carro-reservas colocados para o interior do estado, até mesmo para não incentivar viagem desnecessária para a população. Porém, teremos uma frota reserva nossa, de prontidão, né, caso precise colocar algum carro, e não deixaremos nenhum município desassistido. Mas frota reserva para a Semana Santa não haverá. Aconselhamos ficar em casa. Se preserve. Mas as pessoas, elas querem estar perto da família. A gente só traz aquele alerta, que é um próprio alerta dado pelos infectologistas para as pessoas terem muito cuidado, mesmo com essas reuniões familiares. Continuarem utilizando a máscara, principalmente se tiver pessoas do grupo de risco. Não apenas aqueles acima de 60 anos, mas também pessoas com comorbidades. É um momento que, enfim, exige um esforço de todos. Só para mostrar novamente aqui, olha, a movimentação que não para no terminal Luiz Garcia, o terminal da Rodoviária Velha. E vocês podem observar que a gente está falando do lado de fora do terminal, porque como você bem sabe, você que acompanha os nossos telejornais, o terminal ele está passando por uma reforma. Ela foi iniciada no dia 4 de janeiro deste ano. Vocês podem acompanhar que tem o nome ali, Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros. A obra tem um prazo de validade de 1 ano, então por isso as pessoas precisam fazer o embarque e desembarque aqui da área externa, inclusive a compra de bilhetes. Então essas são as informações. A gente volta com você, Leandro Lidevan. Muito obrigado, Kedma, pelas informações. Lidevan, a gente vê até pelas imagens lá da nossa equipe, lá no terminal, que essa situação do transporte público, né, ela é uma situação muito complicada, né, não apenas no serviço de transporte público aqui na capital, na região metropolitana, como também no intermunicipal, né, para o interior do estado. A gente viu ali, é muito difícil, pessoal, manter um distanciamento adequado num momento como esse, quando o pessoal está viajando. Então, assim, realmente precisa ser mais organizado, né, ter de fato, está no momento que o terminal está passando por uma reforma, mas já sabia dessa, mesmo não colocando ônibus extras, né, já sabia dessa possibilidade que as pessoas iam para o interior do estado, iam acabar indo visitar as famílias, e aumentou, de fato, a quantidade de pessoas viajando. Então, assim, realmente é um problema que não é apenas aqui da capital, da região metropolitana, mas também do transporte intermunicipal, porque, como a gente viu nas imagens, tem aglomeração, tem as pessoas muito próximas, e é tudo isso que a Covid-19
quer para poder disseminar ainda mais esse vírus. E eu vou até acrescentar um outro ponto, Leandro, porque a gente viu em outros feriados, até passageiros reclamando, sobre pessoas dentro dos ônibus sem usar máscara. Porque acontece, como é uma viagem um pouco mais longa, né, vai para outra cidade do interior e tal, às vezes a pessoa ela se sente incomodada, desconfortável e tira a máscara. Mas ela precisa lembrar que ela está colocando em risco todo mundo que está ali dentro do ônibus. Né? Então, assim, vai viajar, principalmente, está do lado de outras pessoas, está num ônibus, num ambiente fechado. Gente, tem que usar máscara. Você só pode ficar sem máscara se for dentro da sua casa se não tiver ninguém infectado. Né, Leandro? Então, assim, saiu, da porta para a rua, é máscara, é a realidade que a gente está vivendo. Principalmente num lugar fechado e aglomerado, como o Leandro falou. Então, assim, não tem nada de desconforto. A gente já está adaptado a isso, não é possível. Depois de um ano de pandemia, né, Leandro? Então, evidentemente que ninguém gosta, né? Mas claro. a gente tem que passar por isso. Tem jeito. Né? E a recomendação das autoridades foi que as pessoas justamente evitassem viajar e ir para o interior, normalmente para visitar pessoas mais velhas. Né? A gente sabe que a maior parte dos casos da Covid-19 aqui no nosso estado é aqui na capital, aqui na região metropolitana. Então, assim, quando o pessoal vai para o interior, infelizmente acaba levando também para lá. Então, assim, muito cuidado. Então, assim, teve que viajar, vai encontrar com as pessoas, então tentar manter ao máximo esse distanciamento, tentar usar máscara quando falar com as pessoas. Tudo isso deve ser uma ação conjunta de todo mundo para que a gente possa diminuir, frear o crescimento do número de casos aqui da Covid-19 aqui no estado. Lembrar que todo mundo convive com pessoas assintomáticas, né, Exato. Leandro? A pessoa, ela está com o vírus, ela não sabe e ela está ali convivendo, está na rua, né, tendo contato com outras pessoas. Por isso essa barreira de proteção, que é a máscara, é tão importante. Uma pessoa assintomática, ela pode transmitir um vírus para uma pessoa que pode não ser assintomática, né? Que o vírus pode ter outra manifestação e essa pessoa pode ficar até grave, inclusive. Cada organismo reage de um jeito. Então, por isso é importante a gente tomar todos esses cuidados. É isso, Lidevan. A gente estava falando do transporte intermunicipal, mas vamos falar da situação aqui na capital, viu? É que a Prefeitura da capital divulgou que na próxima semana vai iniciar o escalonamento de atividades aqui na cidade. Isso quer dizer que os estabelecimentos comerciais da nossa cidade terão horários de aberturas e fechamentos diferenciados para evitar a superlotação do transporte público. Um grupo de trabalho foi instituído para definir como vai ser essa divisão. O transporte público tem sido alvo de críticas da população e alvo do Ministério Público em diversas ações por não haver garantias para o distanciamento social dentro do veículo, como nós estamos vendo nas imagens, como nós mostramos diversas vezes aqui no Bom Dia Sergipe. A informação do CETRANSP é que 100% da frota está em circulação nos momentos de pico, mas a entidade afirma que só o escalonamento de horário dos comércios e dos serviços aqui na capital pode amenizar a situação. Como a gente vê, né, Lidevan, aí nas imagens, essas imagens foram feitas ao longo aqui do Bom Dia Sergipe, justamente pela manhã, e é uma situação muito complicada, uma situação que a gente mostra praticamente todos os dias aqui no Bom Dia Sergipe, e a gente espera, a gente torce para que de fato esse escalonamento ele surta efeito e consiga diminuir um pouco o fluxo de pessoas nos terminais. Não é isso, Lidevan? Informações completas? Aliás, vamos falar tem informações de acidente também, né, temos as informações de acidentes, porque a CPTRAN, a Companhia de Policiamento de Trânsito, registrou algumas ocorrências nas últimas 24 horas aqui na região metropolitana, viu? 3 pessoas ficaram lesionadas, mas felizmente nenhuma delas, com vítimas fatais, né? Ainda ontem, pela manhã, por volta das 10 da manhã, houve uma colisão entre um ônibus e um carro, como a gente pode ver aí na imagem. Um dos passageiros do transporte coletivo foi lesionado e encaminhado pelo SAMU. À tarde, houve uma colisão entre um carro e uma moto na Avenida Euclides Figueiredo. As 2 pessoas que estavam na moto precisaram ser encaminhadas também para o hospital. E à noite, teve uma colisão entre 2 carros lá no Conjunto Médici. Não houve vítimas, mas um dos condutores se negou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado. Essas são as informações do CPTRAN, da CPTRAN, Companhia de Policiamento de Trânsito, aqui da capital. É isso, Leandro. É isso. Vamos encerrar a nossa participação aqui, só com já que a gente está falando de trânsito, né? Tem uma informação também com relação à IPVA,
viu, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto de lei de autoria do governo estadual que prevê a suspensão de dívidas do IPVA referente a esse ano de 2021 de veículos pertencentes a bares, restaurantes similares. De acordo com o governo, esse projeto tem o objetivo de minimizar os danos econômicos causados nos estabelecimentos pela crise gerada pela pandemia. A gente tem acompanhado nessas medidas aqui, Leandro. E essa era mais uma preocupação, porque a gente sabe que IPVA também tem um valor alto. É verdade. E é inclusive uma reivindicação, né, desses setores que estão passando por um momento muito difícil, né? Mais de um ano aí sem conseguir trabalhar de fato. Então era uma reivindicação antiga, felizmente foi atendida aí, que tomara que dê uma amenizada na situação. Enquanto a gente está passando por essa fase bem complicada. Daqui a pouco você volta e a gente traz as informações completas do tempo, viu? Isso, até já. Vamos para o intervalo, gente? Daqui a pouco nós vamos falar sobre as celebrações dessa sexta-feira da Paixão. O Anderson Barbosa vai trazer a programação da Igreja Católica. Não é isso, Anderson? Pois é, Lidevan, hoje, né, os cristãos católicos celebram aí a paixão e morte de Jesus Cristo. Tem celebrações em várias paróquias, claro, adaptadas aí ao decreto, né, do governo do estado e que, para manter a questão do distanciamento, evitar, claro, os contatos com o coronavírus. E lembrando que aqui a Arquidiocese também preparou uma programação, uma live musical da Paixão de Cristo. Vai ser às 7 da noite e eu falo daqui a pouquinho como acompanhar essa live. Daqui a pouquinho não sai daí. Obrigado, Anderson, pelas suas informações, a gente conversa já. Os clientes que têm cadastro para fazer transações financeiras pelo Pix já podem alterar os limites para as operações. A gente vai trazer detalhes sobre isso também no próximo bloco. Tem muito mais, 7h34, tem uma hora de bom dia pela frente. A gente volta já com mais notícias para vocês. Vai vender ou comprar o seu imóvel? Legal. Quer um preço justo por ele? Legal. Mas sabe o que não é legal? Contratar alguém sem Cresce. Só corretor de imóveis tem Cresce. Sem Cresce não é legal. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa que a Globo faz. Tem história, esporte, jornalismo, série, novela, show, documentário, música. Tem de tudo. Para você ter uma experiência emocionante com a Globo. De muitos jeitos diferentes. Porque a Globo é a TV Globo. E também é Globoplay, Globo.com, Sport TV, G1, GE, Globo News, Globe, GNT, Multishow. Tudo isso é Globo e é mais que isso. Para você escolher como quer ter alguma coisa da Globo na sua vida. E a gente sempre vai ser assim, de muitas formas diferentes. Para te informar, te emocionar, te divertir, te fazer vibrar, do jeito que você quiser, quando você desejar, onde você preferir. Milhões de Globos diferentes, para agradar milhões, um a um. E sabe quem é esse um? Você. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua. O Giro Sergipe dessa semana apresenta a história e as heranças deixadas pelos tropeiros. Fomos ao município de Tobias Barreto, no centro-sul do estado, e conhecemos o Museu dos Tropeiros, que guarda peças seculares desses viajantes. Teve também trilha, visita à bodega e até passeio a cavalo para entrar no clima. Eu sou Anny Samara e estou te esperando amanhã, depois do Jornal Hoje, no Giro Sergipe. Estamos de volta, vamos falar agora sobre as celebrações da Semana Santa. Hoje, sexta-feira da Paixão, tem celebração na Catedral Metropolitana às 3 da tarde. Amanhã tem Vigília Pascal às 6 da noite. O Anderson Barbosa vai trazer a programação para a gente agora, né, Anderson? Exato, Lidevan, é uma sexta-feira da Paixão atípica, né, em função aí da Covid-19. A gente lembra que o governo do estado, ele liberou um pouco aí no final de semana as igrejas para que elas façam a abertura, né, em função da Semana Santa. Agora, claro, no limite aí de 30%. Então, você que mora próximo a uma paróquia pode se informar, né, sobre os horários e também como fazer. Muitas estão agendando, né, para que as pessoas possam participar. Outras estão com transmissão através dos canais e redes sociais
social e sites, para que as pessoas não percam esse momento tão importante quando eles relembram, né, a paixão e morte de Jesus Cristo. Né? A Arquidiocese de Aracaju, inclusive, emitiu decretos, né, orientando sobre toda essa situação, como as celebrações devem ser conduzidas. Algumas foram transferidas para a semana que vem, como a celebração da Missa dos Santos Óleos, que aconteceria ontem pela manhã, né? Vai acontecer no próximo dia 8. Então, são situações inusitadas, como eu falei, provocada aí pela situação do coronavírus, mas, claro, a tradição ela é mantida. Hoje, inclusive, como você falou, tem celebração às 15 horas, às 3 da tarde, na Arquidiocese, que fica ali na Rua Apropriar, na catedral onde acontece a celebração. E amanhã, às 18 horas, Dom João Costa, ele preside a celebração da Vigília Pascal, né? Lembrando, como eu falei, tudo isso com transmissão pelos canais da Arquidiocese. E outra novidade também que a Arquidiocese traz no dia de hoje é o musical da Paixão. A gente estava acostumado, né, nesses dias de acompanhar aquelas apresentações que aconteciam em vários parques aqui da capital sergipana, mas esse ano não vai ter. E a Arquidiocese, para não deixar passar em branco, preparou esse musical. Vai ser às 7 da noite, tá bom? Às 19 horas, com transmissão pelo YouTube e também pelas redes sociais e todos os canais de comunicação. Vão participar desse musical, né, Dom João e também o Padre Marcelo. Claro, eles não vão cantar, mas estarão fazendo reflexões, né, sobre esse momento. E entre os cantores, né, os músicos que vão participar, temos aí o Everton Melo, que é muito conhecido aqui, também o Marcos Simões e a Verlane Calielli, né? São algumas das atrações dessa live musical, como falei, às 7 da noite. Agora também é bom lembrar, líder Van, que hoje é o único dia, né, do ano que a Igreja Católica não tem celebração de missa, né? Porque na verdade hoje eles fazem a celebração da palavra, né? Como falei, normalmente às 15 da tarde, às 3 horas, que para os cristãos católicos, eles acreditam que nesse momento foi o exato momento que Jesus teria falecido na cruz. Agora vamos falar também das paróquias no interior do estado, na capital, né, começando aqui pela paróquia São Pedro Pescador, que fica ali no bairro industrial, aqui na capital sergipana. Hoje tem celebração às 3 da tarde, com a celebração da Paixão. Amanhã, sábado santo, às 6 horas da tarde, tem a solene vigília pascal. E no domingo tem várias missas, tá? Começando aí às 7 da manhã, depois tem uma às 10 horas e por último às 5 da tarde, isso na paróquia São Pedro Pescador. E às 9 da manhã tem mais uma celebração na Capela Mãe Rainha, no Manuel Sátiro. Agora é bom lembrar que lá também tem que fazer o agendamento. Eu vou passar aqui o telefone, tá? 3215-2921, 3215-2921, você pode ligar e tentar agendar, né, dentro daqueles 30%. Outra paróquia aqui na capital que também está com celebrações, vamos falar sobre a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Orlando Dantas. Lá, hoje, também tem uma celebração da Paixão, não é missa, tá? É celebração da Paixão, às 5 da tarde. Agora, em relação a essa celebração, né, a igreja também faz o momento do beijo na cruz. Esse ato do beijo não acontecerá justamente para evitar aí a disseminação do coronavírus. Amanhã, na paróquia Perpétuo Socorro, aqui em Aracaju, tem a missa da Vigília Pascal às 6 horas, 6 da tarde. E no domingo, de Páscoa, né, 7 da manhã tem missa, 10h30, 5 da tarde e também às 7 da noite, encerrando aí a programação. E em São Cristóvão, né, a quarta cidade mais antiga do Brasil, na paróquia Nossa Senhora da Vitória, também tem uma programação extensa. Hoje, sexta-feira, tem às 15 horas a celebração da Paixão e Morte de Cristo, na Igreja Matriz. E logo depois tem a celebração do Sermão das 7 Palavras, que é muito famoso nesse Sermão das 7 Palavras, lá em São Cristóvão. No sábado, portanto amanhã, às 9 horas, tem a celebração das 7 Dores de Nossa Senhora, na Igreja Matriz, e às 5 da tarde, a Vigília Pascal. Tudo isso com transmissão do YouTube lá da comunidade. E o Leandro fala muito aí que São Miguel do Aleixo é a próxima capital, né, do estado, mas na verdade vai ser Cedro de São João. E é para lá que eu vou falar agora da programação da paróquia São João Batista, terra maravilhosa, né, minha terra. Hoje, por exemplo, lá tem celebração da Paixão de Cristo às 3 da tarde. Amanhã tem a Vigília Pascal às 5 horas. E no domingo tem a Páscoa, né, a missa de Páscoa, em 3 horários. Começando aí às 6 da manhã, depois ao meio-dia e às 17 horas. Então,
Não dá para falar de todas as paróquias, todas as comunidades, escolhemos aí algumas localidades, né, de várias regiões do estado e também aqui na capital, para que você acompanhe. Mas é bom lembrar que se você tem alguma paróquia aí perto da sua casa, com certeza hoje haverá uma celebração, como eu falei, às 15 horas, normalmente é o horário que as paróquias fazem essa celebração da morte e paixão e morte de Jesus Cristo, né, e fazem todo esse ato. É bom você sempre entrar em contato, né? Entrar em contato com a rede social da sua paróquia. Você, claro, já tem esse conhecimento. Só verificar a situação de como será a acomodação, né? Porque como estamos passando aí por um período de pandemia, tem que saber se pode ou não participar. Mas é isso. Né? Mais informações, é só acessar os nossos canais também de comunicação, que tem muita informação sobre esse assunto. Lidervan, com você. Obrigado, Anderson. Agora pronto. E depois que o Leandro inventou isso aí, todo mundo que nasceu no interior vai querer que a sua cidade seja a nova capital de Sergipe, viu? Obrigado pelas suas informações. Boa celebração. Como é que é? Fala aí. Eu volto por Cedro de São João, ser a próxima capital de Sergipe. Tá bom. Bom, eu não posso defender nenhuma, não. Deixe vocês discutirem isso para lá. Obrigado, viu, pelas suas informações. Boas celebrações aí para todos. Bom, domingo Páscoa, né? A gente está falando aqui sobre isso desde o início dessa edição, todas as celebrações aí. A Páscoa, no domingo especificamente, as famílias costumam se reunir para aquele almoço especial, mas este ano, mais uma vez, vai ser diferente. Precisa ser diferente, né? Não dá para reunir os parentes, os amigos. A gente está vivendo num momento muito crítico e a Fiocruz lançou uma cartilha com orientações sobre a forma mais segura de celebrar a Páscoa. A principal delas é: passe a Páscoa em casa com seu núcleo familiar, ou seja, com as pessoas que você já convive, com as pessoas que já estão com você. Eu vou conversar agora com o infectologista Matheus Todi sobre essas orientações. Bom dia, doutor Matheus. Obrigado pela participação mais uma vez. Bom dia, Lidervan. Bom dia para todos em casa. Obrigado, doutor Matheus. O que a Fiocruz traz nessa cartilha, né, assim, chama a atenção durante todo esse material é que se você vai receber convidados ou vai celebrar, né, em um outro local, você vai estar exposto a diferentes níveis de contágio, porque nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19. Então, eu acho que é isso que todo mundo tem que ter em mente no momento, principalmente num momento tão crítico quanto esse, né? A gente tem que lembrar que a cartilha da Fiocruz é bem-vinda, assim como houve cartilhas lá no final do ano, no Carnaval, mas não traz nenhuma novidade. A gente tem que lembrar que as mesmas medidas de biossegurança ainda persistem, que são, na verdade, a grande arma nesse momento em que a vacinação ainda é incipiente, são a grande arma para a gente se proteger. Mas, como você falou, líder, nenhuma medida ela é 100% segura. Então, quando a gente fala para as pessoas ficarem em casa, evitarem aglomeração, usarem máscara, terem cuidado com a higiene das mãos, isso não é uma medida que vai, de forma alguma, ela consegue barrar 100% das infecções. Ela, na verdade, é uma grande medida para retardar a infecção, para reduzir o diâmetro, né, e o raio de ação da pandemia, e, consequentemente, evitar que haja uma sobrecarga do sistema de saúde, porque aquelas pessoas que eventualmente ficarem graves, eu vou ter hospital para oferecer, vou ter um suporte adequado, e a possibilidade dela sair viva fica muito maior. Então, nenhuma medida, infelizmente, é 100% segura, e a gente sabe, é mais que nítido, é público e notório, que a gente não tem uma cura para a Covid. A gente tem alguns tratamentos de suporte, e tem a grande arma que a gente tem, como você falou, que são as medidas de prevenção. Doutor Matheus, eu chamo sempre atenção aqui para um outro ponto, porque infelizmente tem pessoas que falam assim, mas a gente está cansado de saber disso, né? São muito repetitivos, estão repetindo sempre tudo isso, esses cuidados. Tem muita gente que está cansada de saber, mas muita gente que também parece que não sabe. Sabe, mas parece que não sabe. E é por isso que a gente reforça sempre esses cuidados. Como você bem colocou aí, né? Essa cartilha ela traz recomendações que já foram divulgadas em outras datas comemorativas, né? Em outros momentos que as pessoas costumam reunir mais gente fora ali do seu núcleo familiar. E é por isso que a gente está aqui mais uma vez reforçando, e a gente vai reforçar sempre. Porque toda vez que tem um evento como esse, que tem uma data comemorativa, como a gente viu no fim do ano, Natal, Ano Novo, depois viu o Carnaval, os casos aumentam, porque as pessoas têm
tendem a se aglomerar e, infelizmente, se aglomeram de uma maneira irresponsável, porque não são adotados os cuidados todos. A aglomeração já não pode ser feita, mas se está ali no seu núcleo familiar, tem mais gente na sua casa, já é uma aglomeração. Então, se você vai aglomerar com o seu núcleo familiar, você precisa respeitar essas medidas, né? E a gente está falando aqui, né, doutor Matheus, de coisas assim, de não trocar talher, de respeitar o distanciamento mesmo dentro de casa. São essas medidas básicas. Como se a gente eu já tive aqui com você algumas vezes durante esse ano e a gente não variou a cantilena, com a mesma história sempre. Só que a gente tem duas situações, ou as pessoas não entenderam ou as pessoas não estão obedecendo, porque a gente está com 130 milhões de casos, a gente está quase 4 mil pessoas morrendo por ano. No Brasil são 3 milhões de casos, né? 4 mil pessoas, no mundo 3 milhões de mortes. Se a gente estivesse obedecendo, se a gente tivesse realmente entendido, a gente não estaria nesse patamar. Então o fato é que, apesar da insistência, as pessoas não estão, não sei se entendendo, não sei se querendo obedecer, ou como o próprio Papa falou, o negacionismo suicida. O fato é que a gente não está fazendo o que deveria fazer, não é? Então a gente tem visto aí, as mortes estão cada vez